Olá, seja bem-vindo para mais um Tânia Teles Cast. E no episódio de hoje eu vou trazer para você sobre sonho e realização, mesmo sem ser milionário. Gente, por que eu trouxe esse tema para vocês? Eu tenho ouvido exaustivamente por aí que você tem que ser milionário, como é que você vai ganhar dinheiro para você realizar seu sonho. E às vezes as pessoas trazem isso numa perspectiva de uma varinha mágica, sem esforço, sem dedicação, sem ter um caminho consolidado. Sim, algumas pessoas conseguem fazer isso e fazem muito bem, mas você não precisa adiar o seu sonho para conseguir realizar. Existem possibilidades que você pode abraçar e caminhos que você pode percorrer para alcançar os seus objetivos, realizar os seus sonhos. Então, outra coisa que as pessoas falam é que planejamento é um bicho de 7 cabeças e não é. Existem etapas que você precisa cumprir para isso. E uma ferramenta que eu quero trazer para vocês é o plano de ação. Quando eu trabalhei numa grande empresa na área de inteligência competitiva de marketing, eu tive acesso a algumas ferramentas que eu aprendi lá na faculdade, né, quando eu fiz o curso de administração, contábeis e depois na pós-graduação, mas na prática, que foram as ferramentas da qualidade. E uma em questão é 5W2H. Primeira coisa que você precisa entender, como Simon Sinek fala, que tudo começa pelo porquê, é que você precisa ter um motivo. O que você vai ganhar se você trilhar aquele caminho? O que te faz querer acordar de manhã todos os dias e criar hábitos consistentes para você mudar o seu padrão de ação? É um motivo, é o seu porquê. E começa por aí. Quando eu trabalho o plano de ação, eu tenho lá uma coluna que inicia todo o processo, que é o porquê, o motivo daquela ação. Olha, eu tenho aqui o livro Expedições Capixabas, aqui de Gabriel Lordelli e Tadeu Bianconi. Então, quando vocês vierem já para a imersão Método Vita aqui em Vitória, vocês podem pesquisar sobre Vitória e esse livro vai te ajudar. Então, se você quer ler esse livro, além de apreciar as fotos, você vai conhecer um pouco de Vitória, um pouco do Espírito Santo. Entendeu a intencionalidade? No seu planejamento, precisa ter uma intencionalidade. Tânia, você fala isso porque você trabalha, porque você já é palestrante, porque você tem um padrão de vida, você já alcançou um patamar e conquistou muita coisa? Não, porque foi uma jornada. A Tânia de ontem não é a Tânia de hoje. A Tânia trilhou um caminho consolidado e eu queria compartilhar com você sobre isso. O primeiro movimento foi a escolha do curso que eu iria fazer. Eu não queria simplesmente fazer um curso na área de gestão. Eu queria fazer um curso na área de gestão, mas eu queria morar fora. Tânia, mas por que você queria morar fora? Porque eu queria começar a trabalhar a minha ambiência, a escrever a minha jornada. Eu queria identificar quem era a Tânia, além de ser a irmã da Célia, Terezinha, do Jane, da Beth, da Valdete, da Inácia, da Inacélia e do Fernando. Eu queria conhecer a Tânia. Então eu fui prestar o vestibular numa faculdade fora. Então isso é muito importante. Foi o meu motivo, foi duplo motivo. Queria a minha independência. Então fez sentido fazer esse curso naquela universidade. Entende a intencionalidade? Ora, eu fiz uma escolha e eu tenho o quê? Uma responsabilidade. Aquela escolha que eu fiz, eu também tive que trabalhar para manter. Então a Tânia não teve pai nem mãe que pagou a faculdade. E você? Nem todo mundo tem um pai, uma mãe, uma família que pode bancar. E eu era essa minoria. Eu tinha que trabalhar para pagar as minhas contas, com moradia, com alimentação, com passagem, mais a faculdade. E eu consegui porque eu fui uma daqueles alunos que tiveram crédito educativo, sim. Então, eu trabalhava de segunda a sexta e estudava à noite. Eu fui essa Tânia.
Então, às vezes as pessoas querem ter um resultado que eu tenho hoje sem passar pelo caminho que eu percorri. E naquela época eu já tive mentores. Eu tive um mentor, primeiro deles, que foram os meus pais. Depois o segundo mentor foi o meu chefe lá do primeiro emprego de carteira assinada, que começou a me fazer sonhar, a ver que eu podia ir além daquela cidade que eu nasci, que eu fui criado ali. E ele me fez sonhar com uma faculdade. Foram meus mentores. Na faculdade eu encontrei um outro mentor, que foi um professor, que pediu para a gente fazer um plano de ação como esse que eu estou falando com você. E aí, gente, eu quero recapitular uma parte da minha história que normalmente eu não falo. Tem muito tempo que eu fiz uma live lá em 2020 falando sobre isso. Que naquele momento, quando o meu professor me pediu para fazer um plano de ação dos próximos anos, eu travei. Tânia, mas você travou? Como assim? Verdade, eu travei. E eu travei como? Porque eu tinha planejado a minha vida para 5 anos do curso que eu escolhi, que foi Administração e Contabilidade. E aí, quando o professor pediu, eu já estava no meio do 5º ano. E ele pediu para fazer esse plano, um monte de gente foi entregando, como muitas pessoas fazem hoje, vão cumprindo tabela, vão fazendo uma atividade sem ter conexão, sem ter verdade, sem ter compromisso, simplesmente para entregar algo diferente. Mas eu travei porque me fez pensar o que eu queria para a minha carreira a partir dali. Então, eu virei para ele e falei: professor, eu não vou conseguir entregar, porque eu não vou conseguir fazer algo simplesmente para ganhar uma nota. Eu travei, me fez pensar. Aí ele falou uma coisa muito interessante que os mentores falam: senta aqui que eu vou, a gente marcou uma agenda, senta aqui que eu vou compartilhar com você como que eu construí o meu plano da minha vida. E aí ele foi compartilhar os erros e os acertos que me fizeram construir o meu primeiro plano de vida. E isso é fundamental. Porque eu estou aqui, quero chegar aqui. Eu tenho vários caminhos para percorrer. Por exemplo, todo final de semana eu gosto de fazer a minha caminhada com meu marido, com meus filhos. E eu sempre passo debaixo da ponte que liga Vitória, a Ilha de Vitória, à Vila Velha. Toda vez que eu passo ali, eu lembro de caminho, de objetivo, de construir ponte entre os sonhos e o sucesso. Toda vez. Para ir de Vitória a Vila Velha, você tem várias formas. Pela segunda ponte, pela terceira ponte, eu tenho várias formas de fazer, de barco, de caiaque. E para chegar lá mais rápido, eu posso ir por um caminho. Mas se eu quiser compartilhar, fazer um esporte, eu vou por outro. E isso é muito importante. Você é que vai escolher o melhor caminho, de acordo com o seu tempo, com a sua energia, com a sua disposição, com a sua vontade, que vai fazer você chegar aonde você quer chegar. E isso é determinante. Por isso que você pode traçar essa jornada fazendo um plano. Ai, Tânia, eu fico doida quando eu vejo aquele monte de tarefa para fazer. Eu travo. Ai, Tânia, nossa, é perda de tempo parar para fazer um plano de ação. Ai, Tânia, é muito cansativo, eu não tenho dinheiro para fazer tudo aquilo. Então, eu te pergunto, isso eu tenho ouvido de várias mentoradas, de várias pessoas. Quero o resultado, mas eu não quero fazer o que preciso fazer para chegar lá. E isso é uma chave importante que você precisa virar. Somente você pode virar essa chave. Se você não sabe, a Alice, é muito comum a gente ouvir isso, a Alice no País das Maravilhas, quando ela estava na encruzilhada, que ela perguntou onde chegava, tinha vários caminhos. Se você não souber para onde você quer ir, qualquer caminho vai te levar a lugar nenhum. Por isso que ter um plano de ação, que ter um motivo para cada uma delas, faz a diferença na sua vida, na sua jornada. Então, no seu plano de ação tem que começar com porquê? Tem, porque é prescritivo. Eu entendo que você estabelecer o motivo é aquilo que vai fazer você acordar todo dia de manhã e dar o melhor de si. É aquilo que vai fazer você abrir mão de alguns hábitos e adaptar e desenvolver outros. O que vai fazer é a ação.
quando fazer, onde fazer, como fazer, quanto custa. Tudo isso é determinante para você ir para a ação. São coisas e caminhos que você pode percorrer. Então, quando eu ouço alguém falar, nossa, você mostrando ali, às vezes alugando um avião, alugando um carro, mostrando uma vida que ele não vive, uma situação que ele não tem, ou se endividando para mostrar algo e mostrando para você, olha, se você for milionário, se você fizer isso para ganhar dinheiro, você pode realizar os seus sonhos. Primeiro, o meu convite para você é que você mentalize isso, mas traça a sua jornada. Estabeleça a sua jornada que vai te levar aonde você quer chegar. E é muito interessante isso porque tem a ver com felicidade. Quando eu coloco a minha felicidade num celular novo, cada vez que lança um celular, eu tô aqui, realizei, já fico esperando o outro, eu nunca tô feliz. Então, o meu convite para você é você parar e pensar aquilo que é valor para você, aquilo que é importante para você e traçar a sua rota personalizada para você chegar aonde você quer, para você realizar os seus sonhos e sem abrir mão daquilo que é importante para você. Mas, Tânia, sem dinheiro eu não realizo. Sim, o dinheiro ele é importante, mas ele é consequência daquilo que você é e dos hábitos que você constrói. E da forma como você vai para a ação. E tudo isso vai consolidar em uma jornada. A sua jornada. É muito interessante porque cada vez que eu conquisto um objetivo, não é só o troféu que eu estou recebendo, não é só o reconhecimento, porque eu me permito curtir a jornada. Então, não é só o objetivo, curta o seu processo. Eu já trabalhei em projetos onde eu me deparei com pessoas que estavam infelizes no ambiente de trabalho. E eu me lembro de uma cena que para mim foi impactante. Eu sentava numa sala para fazer o atendimento individualizado e eu atendi 68 pessoas. 68 pessoas que entraram e reclamaram da estrutura, dos processos, de onde elas estavam trabalhando. Ao final de cada atendimento, eu virei para cada um deles e perguntei: se eu te convidasse para entrar nessa sala, o que você faria? Primeiro eu tenho que falar para você o que tinha naquela sala. Tinha um armário que há anos estava lá, vazio. Em cima do armário tinha um monte de papel que foi usado em projetos, que estava ali há meses sem ser utilizado. Eu tinha um quadro branco no chão. Eu tinha uma parede furada que possivelmente era o lugar daquele quadro branco, com os buracos. Eu tinha uma cortina nessa sala que estava toda desencontrada, caindo. E era uma mesa grande com 6 modelos de cadeira diferentes. E aí, as pessoas não fizeram a mudança que poderiam fazer. Então, no final de cada atendimento, eu virava para eles e perguntava: se eu te desse os recursos e você pudesse mudar essa sala, o que você mudaria? Aí, das 68, eu pintaria a parede, eu consertaria ali, eu organizaria essas cadeiras de forma diferente, eu colocaria esse quadro no lugar, eu tiraria esse armário, eu tiraria esses papéis, eu posso ir lá fazer isso agora? Eu falava, pode fazer, mas não agora. E eu perguntava para eles, cada um, o que te impediu de fazer essa ação? Daí eles olhavam para si, refletiam e saíam. Por quê? Existem coisas que você pode começar hoje, agora, e você não precisa de recurso para isso. Existem coisas que você pode parar de fazer, que está roubando o seu tempo. Existem coisas que você pode começar a fazer, que vai aumentar a sua renda, que vai alavancar o seu negócio, a sua vida. Permita-se olhar para isso. E foi uma transformação. A partir desse momento, as pessoas começaram a se reorganizar, fizeram um dia D de organização interna,
fazendo aquilo que elas conseguiam fazer com os recursos próprios. Depois elas foram traçar e planejar ações para alavancar os negócios. E esse é o meu convite para você ao assistir esse podcast de hoje. É que você pare, olhe para o teu processo, olhe para os teus sonhos. Veja, existem coisas que você pode começar a implementar agora na sua vida. E às vezes você não precisa ser milionário para realizar. Você precisa de ter uma rota, ter um planejamento simples, não precisa contratar um consultor para isso. Você pode sim ter um mentor, como eu tive, que vai te ajudar a acelerar o seu processo, a trazer mais intencionalidade para a sua ação, mas somente você pode fazer aquilo que precisa ser feito, seguindo uma rota, sendo intencional, de forma genuína. Então, gente, liderar é a arte de influenciar as pessoas para ação. Mas antes de tudo, você precisa liderar a si mesmo. Se você gostou, compartilha esse vídeo, deixa aqui os seus comentários, suas contribuições e já acione o sininho de notificação e fique comigo nessa jornada. Toda semana eu trago conteúdo de liderança para que você possa ser um líder vitorioso, amado por todos.